Oi, gente, boa noite. A gente tá aqui em mais uma live hoje para falar sobre cannabis medicinal e a ansiedade. Mas claro, né, dando uma perspectiva também da psicanálise sobre a questão da ansiedade. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou falar umas coisinhas aqui, vou me apresentar também. Só organizando aqui para eu ter acesso ao que vocês forem mandando de mensagem, né? Porque, na verdade, para quem acompanha, sabe que é uma perspectiva também da psicanálise. Só um momentinho aqui. Vou me apresentar também. Só um momentinho. Só organizando aqui. Pronto. Na verdade, é uma conversa, né, que a gente faz quando tem essas lives. Então, fiquem à vontade para mandar as mensagens, perguntas, exemplos, né? O que vocês quiserem. Então, assim, enquanto as pessoas vão chegando, eu queria primeiro falar do Grupo Soror, que é uma plataforma super bacana para quem está no Japão e está tentando fazer um empreendimento, um negócio próprio, que às vezes ele pode ser exclusivo ou pode ser compartilhado com outro trabalho, né? O Grupo Soror é uma plataforma coletiva, colaborativa, que não cobra nada para que você possa divulgar o seu trabalho lá. E foi lá também que eu comprei essa caneca aqui do Amai Institute, que na verdade está à venda para financiar alguns projetos, como é o projeto Comunidade no Divã, né, que é da plataforma do Grupo Soror. E que tem um caráter, assim, de acrescentar a comunidade brasileira aqui no Japão, né? Então, pra gente começar, enquanto as pessoas não chegam aqui, eu queria mostrar de novo essa caneca aqui, muito bonita, feita um design pela Cris, que é lá da plataforma do Grupo Soror. Bom, eu sou Karine Sayuri Goto, eu sou psicanalista, sou formada em psicologia, sou mestre em saúde mental, isso lá no Brasil, né? Boa noite para quem tá chegando. Compartilhem aqui o vídeo com quem precisa assistir, né? Com quem tá afim de assistir. Hoje o tema é quente. E eu tô aqui no Japão desde 2009, atendo pelo Amai Institute. O Amai que tem a página, né, no Facebook, no Instagram. A gente tem um grupo também sobre CBD e cannabis medicinal no Facebook. É um grupo que precisa pedir, né, para participar, não tá público, mas a gente sempre aceita as pessoas que vão chegando. E é um grupo que agora tá um pouco mais robusto, as pessoas estão colocando as dúvidas, compartilham produtos que encontram, né, compartilham suas experiências. E a ideia é essa mesmo, que seja um lugar para compartilhar a experiência. Boa noite, mais gente chegando. Bom, eu queria dizer que o Amai Institute, né, que tá nas redes sociais, também tem um canalzinho lá no YouTube, porque as lives eu vou colocando, né, deixando no Facebook, mas às vezes se perde, né? Então eu coloco também lá no YouTube, fica mais fácil de compartilhar link, às vezes de achar tema das lives. Então, se vocês quiserem procurar alguma coisa, né? Tem na internet alguns textos que eu já escrevi também. Se vocês procurarem pelo meu nome, vai aparecer alguns textos. Na internet tem textos acadêmicos também, né? Mas tem alguns textos que são, assim, jornalísticos, digamos. Mas, enfim, para plataformas, né, mais jornalísticas. Então, esse tema mesmo da ansiedade não é um tema que é novidade, né, aqui na divulgação da psicanálise no Japão. Eu já escrevi algumas coisas sobre isso, já fiz lives, assim, né, não sobre cannabis medicinal, mas já fiz lives falando sobre ansiedade, vinculado ao trabalho aqui no Japão e a questão das medicações psiquiátricas, por que as pessoas vão ao médico e às vezes tem melhora só no começo, depois a melhora vai embora, né, porque que os quadros se agravam. E, bom, também vou tocar nesse assunto hoje. Eu estava organizando aqui, né, o material dessa live hoje e vi que é muita coisa.
Então, eu não sei, dependendo de como for, a gente talvez precise dividir em 2 etapas, né? Porque eu sempre gosto de ter um tempo aqui pra gente poder conversar, não só eu ficar falando, mas a gente poder conversar. Então, vamos ver como que as coisas vão prosseguir nessa live, mas talvez a gente divida em 2 momentos, tá? Pra gente poder conversar com mais tranquilidade. Então, vou começar já aqui com algumas coisas, mas eu vou querer conceitualizar para vocês o que é ansiedade a partir da psicanálise, o que a gente tem de tratamento tradicional e qual que é a diferença da cannabis, né? Então, aqui no Japão, cannabis medicinal, ela tem uma forma muito específica de ser vendida e não passa por burocracia, né? No Brasil, se você precisar de qualquer produto da cannabis, seja o CBD ou o óleo mais completo, que também tem o THC, você vai necessariamente precisar da prescrição de um médico. Então, a primeira coisa que a gente faz no Brasil é passar por um médico prescritor, mas já tem que ter em mente qual é o produto que você quer usar, porque a receita que o médico te der tem que estar escrito exatamente qual é o óleo que você vai usar, né? O óleo ou produto, né, que você vai usar. Aqui no Japão, não. Aqui no Japão existe uma lei, né, antidrogas, que coloca a cannabis com bastante restrição. Então, há possibilidade de venda, né, de compra e venda dos produtos, sem necessidade de receita médica, mas eles não podem ter THC. Então, essa é a diferença, né? Na Europa, nos Estados Unidos, também tem uma venda assim bem liberada em alguns países e o THC é até 0,3 até 0,2%. A Itália é um país que possibilita essa venda também com THC até 0,5%. O Japão não permite. Mas o THC é um dos componentes da cannabis que é extremamente terapêutico, né? Então, de algum lado, a gente ganha na facilidade do acesso, por outro lado, a gente perde, porque não pode ter os produtos com THC. Mas, embora a gente tenha essa facilidade de acesso, há a questão de como que a gente consome isso, porque não é simplesmente encontrar na internet, comprar e chegar em casa, tomar o que eu acho que serve, né? Tem toda uma questão aí de como se usa cannabis, porque ela não tem uma prescrição por bula, né? Ela tem uma particularidade, não é como qualquer outro medicamento. Isso porque cada pessoa responde diferente a cannabis. Então, se para uma pessoa serve 20 gotas, para outra pode ser que ela precise de muito mais ou muito menos. Então, não tem padrão, assim, não é dessa forma que funciona, né? E para achar também a dose certa, não é chegou, eu tento 20 gotas, não deu certo, tomo 50. Não é assim. A gente tem que ir gradativamente para o corpo ir se acostumando até encontrar a dose ideal, e isso não significa que quanto mais melhor, né? A cannabis tem uma forma de atuar no corpo como um gráfico em forma de U, né? Então é assim, você vai aumentando as gotas, aumentando até achar a sua dose ideal. Se você continua aumentando as gotas, o efeito vai passando. Então, essa é a grande questão da cannabis. A gente tem que encontrar qual que é essa dose ideal, porque passou disso, o efeito já não é tão bom, né? Então, aos pouquinhos que se encontra. No Brasil, psicólogo não pode prescrever. No Brasil, só médico pode prescrever. No Japão e nos países que tem venda liberada, não precisa de prescrição, né? Aqui no Japão não precisa de prescrição, Yasmin. Mas, né, tem o trabalho de orientação e, claro, se você encontrar um médico, por exemplo, no Japão que trabalhe com cannabis, ele pode te prescrever, né? Porque a venda é liberada, é como se você comprasse qualquer suplemento, né? Aqui no Japão, o cannabis medicinal é um suplemento alimentar. Então, desses que de venda livre em farmácia. Essa é a grande diferença. Patrícia, uma pessoa com TDAH e com vida saudável pode pedir esse medicamento no SUS? Há uma grande questão aí, né? Porque o SUS, ele não tem essa... A cannabis não está disponível no SUS no Brasil, né? Então,
pode entrar com ação judicial, mas daí para conseguir, né? E quando não está liberado, na verdade, você acaba comendo uma grande parte do dinheiro do SUS para uma ação específica, né? Então, tem várias questões aí. Bom, uma pessoa com TDAH, né? Você vai ter que achar um médico do SUS que diga que a medicação é imprescindível para o tratamento, né? Que nenhuma outra surte efeito, que já passou por todos os medicamentos necessários, esse é o último recurso. É assim que funciona no Brasil, né? Mas vamos lá, gente. Hoje o tema é ansiedade, né? Então, outra coisa, tem umas perguntas também que chegaram com antecedência, que vão ajudar um pouco a gente a organizar também aqui a live, mas vocês podem ir mandando também perguntas, né? Depois eu dou umas pausas assim, de tempos em tempos para dar uma lida no que vocês enviaram, né? E vou juntando aqui com o que eu vou falando, tá bom? Via de regra a gente funciona assim. Só lembrando para que vocês compartilhem agora, né, esse vídeo ao vivo, porque quem quiser participar, né, vai pegar do começo. Então, quanto mais gente, melhor. Bom, para começo de conversa, eu queria conceitualizar com vocês o que é a ansiedade, né? E primeiro dizer que, assim, a ansiedade é um diagnóstico que está no escopo da psiquiatria. E a psiquiatria tem um grande manual que chama DSM, que está na sua 5ª edição, e que de edição em edição esses diagnósticos vão mudando, né? E a ansiedade é um diagnóstico que a gente considera muito contemporâneo, né? Que as pessoas entendem muito que o sofrimento que passa é a ansiedade e que muita gente tem, né? Agora, para se chegar nesse diagnóstico a partir da psiquiatria, né, como todos os outros diagnósticos da psiquiatria, ele é feito a partir de um checklist. Então, nesse manual, né, há o nome da patologia e os sintomas, o tempo que dura, né? E aí, a pessoa, quando chega à clínica do psiquiatra, ele vai escutar o que a pessoa está sentindo e vai comparar com o que está escrito no livro. E aí, a partir daquilo, vai encaixar o que a pessoa está sentindo num diagnóstico ou em outro, né? A psiquiatria hoje, né, essa psiquiatria mais comum, mais hegemônica, ela não está preocupada de onde que vêm os sintomas, por que eles acontecem, o que isso tem a ver com a vida da pessoa, né, o que a pessoa passou, qual foi o contexto de que gerou o pânico ou, né, um ataque de pânico, de ansiedade muito forte, né? Via de regra, isso não é muito relevante, né? O que é relevante é o tipo de sintoma. Bom, então tive, né, taquicardia, sudorese, sensação de medo, mas não sei de onde que esse medo vinha, sensação de morte. E isso aconteceu por tantas vezes, teve uma duração de tanto tempo, e agora nesse momento eu tenho tanto medo de ter esse ataque fora de casa que eu já não saio de casa. Então, é assim que se avalia na psiquiatria o que é a ansiedade, né? E é assim que se dá o diagnóstico. E a partir do diagnóstico sempre tem uma medicação. Agora, vejam bem que isso tudo que eu falei não explica a causa, né? É simplesmente os sintomas. Por exemplo, se eu tenho uma gripe, como que eu identifico que é uma gripe? Porque eu tenho dor no corpo, porque eu tenho coriza saindo, porque eu posso ter espirro, tosse, febre, né? Então, os sintomas da gripe são diferentes do que exatamente é a gripe, né? Então, na psiquiatria, esse campo consegue organizar os sintomas, mas não organiza de onde vem, qual que é a origem, né? Quando que essa psiquiatria que a gente tem hoje, né? A psiquiatria não foi sempre assim. No começo, ela se preocupava um pouco mais com a dinâmica da mente e estava organizada para entender melhor por que as pessoas sofriam, né? Mas com o tempo ela foi se organizando a partir dos sintomas. Ter os sintomas e uma medicação que reduz o sintoma não necessariamente quer dizer que é uma medicação que resolve o problema, porque não está agindo na causa.
Agora também se apresenta uma outra questão. O que é a causa de um sofrimento psíquico e o que é a questão psíquica, né? Porque diferente de tudo, de todas as outras áreas da medicina, o sofrimento psíquico, de fato, ele não tem uma localização, né? Não é exatamente, bom, se eu tenho um problema cardíaco, né? Tem lá a complexidade do coração, das artérias e tal. Então, a medicina é capaz de verificar exatamente onde está o problema. Agora, quando se fala, bom, tem uma depressão, tem uma ansiedade, tem transtorno bipolar, né? Nada disso está localizado no lugar do cérebro, né? Não tem uma intervenção. E também as medicações não fazem a intervenção no que é a causa, né? De qualquer sofrimento psíquico. Então, essa é a primeira coisa a se considerar. Ansiedade, né? Então, é esse grupo de sintomas que se encaixam no diagnóstico da psiquiatria. Mas diz pra gente de um sofrimento psíquico, né? Aparece a partir de um sofrimento psíquico. E na psicanálise, na verdade, não é tudo igual, né? Porque a gente tem formações psíquicas diferentes, a gente tem estruturas psíquicas diferentes, de pessoa para pessoa. Então, embora possa parecer a ansiedade como uma coisa igual para todo mundo, não necessariamente ela é. E o que a gente tem que levar em consideração é que a ansiedade não é um sintoma que nasce do nada. Não é uma coisa que, de repente, deu errado na sua cabeça e apareceu do nada. Isso tem, como todas as coisas, né, do sofrimento psíquico, que a gente sempre conversa aqui nas lives. O que a gente sente sempre está relacionado com a nossa vida, né, com o que a gente passou, com os nossos traumas, com o que a gente passa hoje, com as nossas preocupações, com o nosso trabalho, com o mundo que a gente vive, né, o lugar que a gente está. Então, aqui, contextualizando um pouquinho o que é o Japão, né, para a maior parte dos brasileiros, deixaram o Brasil, via de regra, por um período momentâneo, para vir para o Japão, para lugares insalubres, né, para trabalhar em lugares insalubres, que são as fábricas, para conseguir um dinheiro para voltar para o Brasil. Via de regra, é isso. Claro que existem casos diferentes. Tem pessoas que vêm para cá para ficar, tem pessoas que gostam muito, tem pessoas que não trabalham em um lugar insalubre, né? Mas, via de regra, é isso que acontece. Então, a gente tem que levar em consideração que os brasileiros, né, tiveram que deixar um país onde nasceram, em alguns casos, não porque quiseram, mas por necessidade, né? Que vieram por uma cultura muito diferente, mesmo se são brasileiros descendentes de japoneses, né? Por mais que a gente tenha crescido no Japão com uma cultura, crescida no Brasil com uma cultura japonesa próxima, estar no Japão é uma condição muito diferente. Enfim, tem um contexto, para cada um tem um contexto, que ele pode ser esse contexto mais geral, mas tem o contexto que é específico de cada pessoa. Então, quando uma pessoa tem uma crise de ansiedade, isso está relacionado com a vida dela. Não tem como escapar disso, gente. Para qualquer sofrimento psíquico, isso está relacionado com a vida dela. E está relacionado também como é a forma que a pessoa enxerga a sua vida, a forma que ela se relaciona com as pessoas, que lugar ela ocupa nessas relações, né? Então, enfim, depois a gente pode até pensar em alguns exemplos, mas aqui é para contextualizar que a ansiedade não é uma coisa que vem do nada, não é uma gripe, não é um vírus, né? E também não é simplesmente por uma questão de um neurotransmissor, né? Ansiedade, depressão, bipolaridade, esquizofrenia, enfim, tem a ver com toda a história de vida de uma pessoa. E toda a história que é muitas vezes também anterior ao nascimento dela, porque isso diz do que a gente constrói como história de vida, né? Então, quem é a gente nessa família, como os nossos pais nos desejaram ou não, né? Que história é essa que se conta antes do nosso nascimento, mas que engancha na nossa vida. Então, para começo de história, é isso. A psicanálise, ela coloca que um sujeito, né? Cada um de nós somos um sujeito. E os sujeitos estão divididos em consciente e inconsciente. E isso é a revelia do que é o mundo contemporâneo,
que sempre está enfatizando a parte consciente, né? De que a gente tem que fazer planejamento, de que a gente tem que... É só a parte da razão, né? É só a parte que é controlável. A gente tem uma parte que responde muito mais pela gente, que é uma parte inconsciente, que é a parte que está ligada aos, né, aos exemplos seguintes, assim. Por exemplo, quando há uma repetição na minha vida que eu não sei de onde, por que acontece, né? Por exemplo, escolhas amorosas, né? Então, de uma pessoa que sempre faz escolhas amorosas que nessa relação ela é a pessoa que fica de forma secundária, né? Pessoa maltratada, que está sempre num lugar secundário, né? Que o outro nunca trata bem. Então, e por que essas relações se repetem? Ou, por exemplo, quando eu tenho certeza, né? Eu planejei que eu vou traçar um caminho, que eu vou fazer uma determinada coisa, e quando chega no momento que eu tenho que fazer essa coisa, eu faço uma coisa diferente. E não sei explicar por quê, né? Então, é como se o que nos denomina enquanto seres humanos seria essa parte do inconsciente, que, claro, tem a ver com a nossa história, tem a ver com muita coisa nossa, só que na hora que se apresenta é como se fosse uma coisa inexplicável, né? Que a gente fala, mas por que isso aconteceu? Às vezes também se expressa numa palavra, né? Tô conversando com alguém e eu vou dizer uma palavra e escapa outra, né? Que não necessariamente tem um contexto, mas que quer dizer muita coisa, né? Ou quando alguém te conta um fato muito trágico, você ri, né? O que isso quer dizer? O que é isso que me toma que eu não tenho controle? Então, é essa parte inconsciente. Ela determina mais a nossa vida do que a parte consciente. Quando a gente está falando de ansiedade, então, na psicanálise, é um sintoma psíquico que tem a ver com um sofrimento e um conflito, né? Agora, qual é esse conflito? Qual é, né, isso que a ansiedade vem, o que ela vem comunicar? Isso está relacionado com a história de vida da pessoa. E é num processo de análise pessoal, num processo de psicoterapia, né, de psicanálise, que a pessoa vai ter a chance de entrar em contato e desvendar o que é que a ansiedade está dizendo para ela, o que isso significa, e poder reavaliar a sua vida, recontar uma outra história, e a partir daí, esse sintoma que no momento ele pode ser paralisante, pode se transformar numa coisa muito banal. E uma coisa importante de dizer é que a pessoa até pode chegar num processo de psicanálise porque, né, inicialmente com essa queixa, bom, porque eu tenho ansiedade. Mas o processo de psicanálise não termina quando a ansiedade passa. E também esse não é o objetivo. O processo de psicanálise é muito mais profundo e esses sintomas, tornar uma coisa banal, é algo que acontece no decorrer, né? Mas não que seja o final da análise. Então, essa é a perspectiva de ansiedade, né? Pensando de uma forma mais aprofundada. O que é a ansiedade? Agora, claro, né? Passar por esse processo de psicanálise, mexer em coisas que, via de regra, a gente tenta esconder que aconteceram, né? Coisas que muitas vezes a gente, de fato, né? A gente recalcou, né? A gente escondeu dentro do nosso inconsciente a ponto de que quando a ansiedade aparece, a nossa sensação é de que ela não tem nada a ver com nada, né? E é essa ligação que a gente tem que retomar no processo de análise. Apareceu por algum motivo, apareceu pela nossa história, né? Então, é isso que vai sendo costurado na nossa história, na trajetória da psicanálise. Mas, né, então, chegar até um processo de análise, começar a contar a nossa vida, ter coragem para contar algumas coisas muito difíceis, né, terminar cada sessão refletindo naquilo que falou, né, o psicanalista vai apontar algumas coisas, isso vai começar a movimentar a história que estava ali tão congelada. Isso não é um processo fácil, é um processo que também gera angústia. Então, nesse processo, né, pode ser que a pessoa tenha algum momento de uma angústia maior, ou mesmo, né, no caso da ansiedade, pode ser que tenha, né, mesmo fora desse processo, a ansiedade é algo que é muito ruim, uma sensação horrível, uma sensação de morte mesmo, em alguns casos, que a pessoa precise de uma ajuda externa, né, para lidar com a ansiedade. E é nesses casos que as pessoas procuram alguma medicação ou que procuram um médico e aí começam o tratamento com a medicação.
Vou dar uma pausinha aqui para dar uma lida nas perguntas e a gente volta daqui a pouco a partir da medicação, tá? Antes de entrar na questão da cannabis. A Yasmin pergunta, THC é alucinógeno, né? O THC é o princípio psicoativo da cannabis, que é, né, o princípio procurado justamente para quem faz uso recreativo da cannabis, mas em microdoses, em doses muito baixas, alivia muito a tensão, ajuda a relaxar, diminui a ansiedade e não tem efeito alucinógeno. Então, essa é a questão do uso do THC. E outra, né? O THC a gente nunca usa isolado, né? Usa com CBD e com os outros canabinoides, né? E a gente já sabe que, de todos os estudos que tem sobre cannabis desde a década de 60, né? Que THC e CBD se equilibram e o CBD diminui os sintomas que podem haver, que são ruins, assim, pode ter algum efeito ruim do THC, é o CBD que vai balancear. Vamos lá. Psicólogo, né? Yasmin pergunta, psicólogo pode prescrever? No Brasil, não. Patrícia, uma pessoa com TDAH... que eu já li, né? Aqui, a Patrícia, 7% dos brasileiros têm TDAH. Acho que não seria um custo muito alto para o SUS. Desde que o SUS aprove a cannabis, isso entre na cesta de medicamentos, né? Com certeza. É uma briga no Brasil de que a cannabis entre na lista de medicamentos fornecidos pelo SUS. Digo isso porque a ansiedade é bem comum em pessoas com TDAH. A Maria, sofro com ansiedade e depressão, é horrível. É horrível mesmo. Uma vez que a mãe teve depressão gestacional, pós-parto, o filho no futuro pode vir a desenvolver ansiedade, depressão, transtorno bipolar? Maria, não tem exatamente uma ligação genética nessas questões, né? Da mesma forma que eu te falei, que diferente de todas as outras coisas da medicina, que está bem localizado no corpo, a gente não tem marcador biológico para essas coisas. Tem hipóteses, né? Agora, como eu falei para vocês, a partir da psicanálise, isso tem mais a ver com a constituição psíquica do sujeito. O que a gente tem que levar em consideração é a criança, né, quando está sendo gerada, já é importante que quem está gerando, que os pais tenham afeto por ela. Agora, pode acontecer que um filho não seja desejado. Tem consequências, né? Com certeza. Uma criança que não é desejada tem consequências, sim. Então, ela pode ter vários tipos de sofrimento psíquico. E aí, qual vai ser? Depende da pessoa, depende da história dela, né? Uma pessoa que passa por um sofrimento psíquico pode se manifestar como depressão e na outra pode se manifestar como ansiedade. Essa é a questão, né? Não é porque tem uma explicação genética isso. Perdi aqui. Então, agora sim, tem uma questão bastante importante com relação à gestação. Toda mulher, né, que está gerando um filho desejado, cria expectativas, ideais, né? O momento que vai ser pai, vai ser mãe, tem toda uma construção antes do nascimento desse filho. E para a mulher, quando esse filho nasce, ao mesmo tempo que é uma alegria porque é um nascimento, também é a passagem por um período de luto, né? Porque aquele bebê já não está mais dentro dela e porque aquele bebê começa, né, a partir do momento que nasce, ele não necessariamente corresponde aos seus ideais. E de fato, né, ideal não vai ser correspondido, né? A gente pode imaginar quando está gestando uma criança, vai ser menino, vai ser menina, vai fazer tal coisa, não vai fazer, vai crescer, vai ser de um jeito. E claro, depois que nasce, né, aquela criança vai ser um sujeito, então é ela que vai definir a vida dela. Então, há um período de luto que toda mulher passa quando a criança nasce. Isso é importante de levar em consideração. Vamos lá, mais uma pergunta aqui, a Rúbia. Eu sofro com isso, ansiedade trava a gente, é horrível. Tive uma crise, achei que estava morrendo. A partir daí, aprendi a trabalhar meu cérebro e sigo assim. Hoje consigo identificar quando estou ficando muito agitada
e desacelero, mas não é fácil não, ninguém merece. Exatamente. Mari, como é a dinâmica da ansiedade em fase de transição na vida? Por exemplo, na fase de adolescência para a vida adulta, é normal ter sintomas de ansiedade? Como avaliar se está fora do normal? O momento da adolescência é um momento de muitos conflitos, né? Então, é um momento onde tá se deixando aquela fase da infância para se tornar algo que ainda não sabe muito bem o que é o período, né? O que é o momento de ser adulto, mas adolescência não é nem adulto nem criança, é fase de mudança de corpo, tem a ver com questões sexuais, tem a ver com o descolar dos pais, né? Tem a ver com a autonomia. Então, por si, é uma fase cheia de conflitos. Agora, se esses conflitos começam a ser incapacitantes, começam a ser muito angustiantes, aí precisa, né, de um acompanhamento de um profissional, de preferência um psicólogo ou um psicanalista. Porque se nesse momento a gente leva, né, o adolescente para o psiquiatra e entra com medicação psiquiátrica, e claro, né, um sujeito em formação, medicação psiquiátrica interfere muito na formação do cérebro, enfim. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco a questão da medicação psiquiátrica, né? Então, é um momento de transição e de conflito normal do ser humano. Se precisa de alguma orientação, de acompanhamento, é com psicólogo ou psicanalista, tá? Liana, tenho depressão endógena. O que é isso? Kátia, qual o benefício para tratar depressão na menopausa? Qual o benefício para tratar depressão na menopausa? E Maria, tive 2 gestações indesejadas. Então, gente, assim, eu vou voltar para a questão da medicação, mas só para dizer para vocês que há uma divisão muito grande do que é a depressão dentro da questão psiquiátrica, né? E como eu falei para vocês, é só avaliação do que é o sintoma, né? Se o médico tá imaginando que essa depressão é por um motivo externo, ou se não tem um motivo externo, né? Como, por exemplo, aqui é depressão, né? Depressão. Se a depressão por um motivo externo, por um motivo que, né, apareceu, mas não tinha um contexto externo, quanto tempo que dura, enfim, todos os diagnósticos psiquiátricos são a partir de sintomas e fazendo essa comparação com o que está no guia da psiquiatria para definir o sintoma, né? Não tem a ver com a história do sujeito. E esse é o ponto central que eu sempre tento falar aqui nas lives, né? Porque a psicanálise está tentando entender qual que é a origem, qual que é a dinâmica psíquica, né? Como que o sujeito ele é formado psiquicamente desde antes do momento do nascimento dele, né? Quais os processos que a gente passa quando a gente acaba de nascer, que vão transformar a gente no que a gente é hoje, né? E isso é super complexo e não está definido em marcador biológico. São processos psíquicos. Claro que a gente está num corpo, né? Esse corpo também está subjetivizado. A gente é uma coisa só, né? Então, por isso que, claro, quando a gente está... Sim, isso a gente percebe, né, muito facilmente. Se a gente está estressado, está passando por uma situação difícil, não só a gente vai ficar um pouco atordoado psiquicamente, mas como as coisas vão aparecer no nosso corpo, né? Pode ser uma dor de barriga, pode ser uma taquicardia, pode ser dores musculares, hematomas pelo corpo, dor de estômago, né? Então, uma dor de coluna, uma crise de uma dor de coluna, mente e corpo não está separado, está tudo junto, né? Então, o que a gente sente de sofrimento psíquico vai passar também para o corpo. Para algumas pessoas mais do que outras, né? As coisas funcionam assim. Então, tem a particularidade de cada pessoa, e isso está vinculado com a história dela de vida, novamente, e com o que ela passou, o que ela entendeu que foi traumático, o que foi difícil de passar pela vida, o esforço que ela teve que fazer para lidar com algumas situações, e é tudo isso que ela precisa rever para melhorar, né? Se a gente não rever esse processo, a gente só vai estar passando por coisas paliativas, né? A gente vai estar só tomando medicação para se amortecer, não vai estar resolvendo nada. Então, essa é uma questão importante. Vou voltar agora. Maria,
né, a Maria colocou ali, né, que teve 2 gestações desejadas. Sinto muito, né? Infelizmente, isso é uma coisa que acontece. E, claro, cada mulher tem seu contexto, né? Pode ser por uma questão das relações, do lugar que ela ocupava, né? E é terrível, né? Terrível para todo mundo. Terrível, né? Porque são histórias de tristeza que acabam começando a partir daí, né? E, claro, que isso deixa sequelas. Bom, então, posto isso até aqui, o que a gente tem na nossa forma de vida, né, de hoje em dia, é que quando a gente passa por uma situação difícil, de uma doença, a gente procura o médico, né? E é o médico que vai avaliar o que a gente tem e vai dar a saída para o nosso problema. E é assim que a gente pensa também com relação ao sofrimento psíquico, né? Aqui a gente tá falando da ansiedade. Então é isso que a gente pensa também. Bom, tive uma crise de ansiedade, tava lá trabalhando normal, aqui no Japão, na fábrica. De repente comecei a me sentir mal, com taquicardia, comecei a tremer, as coisas já não faziam mais sentido, tive uma sensação muito ruim, parecia que eu ia morrer, senti falta de ar, isso demorou alguns minutos e passou. Passou, claro, deixando as suas sequelas, né, do que foi essa experiência. Então, a partir disso, a gente, bom, tem alguma coisa que não vai bem comigo, preciso ir ao médico. E a medicina, hoje em dia, ela é muito empobrecida, né? Porque a única estratégia que ela tem é da medicação. E a medicação não necessariamente funciona. Essa é a questão na saúde mental, né? Para o sofrimento psíquico. Então, o que acontece? Quando uma pessoa tem ansiedade, isso foi diagnosticado, a classe de medicamentos que se oferece são os ansiolíticos, né? Que, via de regra, são compostos por benzodiazepínicos, ou benzodiazepinas. Essa classe de medicamento, quando foi descoberta, foi vendido como um medicamento muito leve, muito bom, um relaxante, que não causava dependência, que todo mundo podia tomar, né? Que tinha efeitos maravilhosos. E isso há muito tempo atrás, na década de 70, 60, né? Década de 60. Em pouco tempo se verificou que a história não era bem essa, né? Que os benzodiazepínicos, na verdade, eles têm um poder altamente viciante. E é justamente por isso que a primeira vez que a gente toma um benzodiazepínico, ele faz um efeito maravilhoso. Né? Passa ansiedade, você descansa, consegue dormir bem. A segunda vez que você toma já não é tão maravilhoso assim. E quanto mais você toma, mais o efeito vai passando. E aí você tem que voltar no médico e falar, olha, esse remédio já não tá bom. E ele vai aumentar a dose, e aí vai passar o efeito de novo, e vai aumentar a dose de novo, até o momento que ele vai falar, olha, não tá funcionando, vamos trocar, né? E aí te passa uma medicação, né, mais forte, e vai acontecer o mesmo processo. Então, assim, a classe de remédio das benzodiazepinas, assim como as outras classes de remédios psiquiátricos, funcionam alterando a normalidade do cérebro. Né? Nosso cérebro tem uma forma de funcionar, tem os neurotransmissores, eles secretam algumas substâncias, essas substâncias são recaptadas por o neurônio, e o neurônio faz uma verificação se tá bom, se não tá, se tem que liberar mais, tem que liberar menos, manda aquela informação de volta. Quando a gente introduz uma medicação psiquiátrica, essas medicações vão interferir nessa liberação e nessa recaptação de substâncias que os neurotransmissores produzem. Então, quando a gente começa a tomar uma medicação psiquiátrica, a gente está alterando a forma normal do cérebro funcionar. E isso, no caso da ansiedade, significa dizer que a medicação, que são as benzodiazepinas, está interferindo num sistema chamado GABA. E quando, né, ele vai fazer uma espécie de um freio na liberação e na recaptação desse sistema GABA. Quando a gente para de usar as benzodiazepinas, se for de uma hora para outra, o cérebro entra em colapso.
porque a gente alterou tudo, né, a forma dele funcionar. Quando a gente retira a medicação, ele fica caótico, ele já não sabe se libera, se solta, vira uma coisa, assim, excessiva, na verdade, né? Ele não consegue mais entender o que está acontecendo. E aí vem uma síndrome de abstinência muito forte. Por isso que quando a gente vai parar com as medicações psiquiátricas, elas nunca podem ser de uma hora para outra. Tem que ser aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos, devagar, né? Às vezes demora 1 ano para retirar uma medicação, ou até mais que isso, para que o cérebro volte, né? Para que ele se relembre de como que é trabalhar sem a interferência dessas substâncias. Qualquer remédio psiquiátrico provoca dependência. E qualquer uso prolongado de remédio psiquiátrico provoca alterações cerebrais. Quanto mais tempo a gente usa, mais o risco de ter essas alterações, mais o risco de ter essa dependência química. Remédio psiquiátrico funciona para pouco tempo, às vezes para uma vez, por exemplo, né, se os benzodiazepínicos, se você está num momento de muita ansiedade, aconteceu alguma coisa muito trágica na sua vida, uma situação muito difícil, você tomar um dia um benzodiazepínico, tudo bem. Pode ser importante para você dormir naquele momento, para você conseguir descansar e depois lidar com essa situação difícil. Mas não é para você ficar tomando a vida toda. Não é para ficar tomando por anos, né? Quanto mais você tomar, mais difícil vai ser. Eu, hoje, agora há pouco, né? Eu compartilhei novamente lá no site do Amai Institute uma postagem antiga que já estava lá, que fala sobre o Rivotril. Rivotril, que é uma coisa que, né, muita gente usa, muita gente que passa por ansiedade usa, e que sempre foi falado que era um remedinho leve, né? Só um remedinho, assim, qualquer pessoa pode tomar, é leve, não tem problema. E qual que é, o que acontece, né, no cérebro de uma pessoa que toma Rivotril por anos, né? Simplesmente há uma atrofia cerebral. E se a gente toma por muito tempo, pode ser que essa mudança cerebral seja permanente. E aí, então, só pra gente fechar essa história, pra entrar na história da cannabis. Já tô vendo que tem aqui perguntas relacionadas com THC e tal. Posto isso, quer dizer que se a gente passa por um sofrimento psíquico, vai ao psiquiatra e ele dá uma medicação, e a gente não tem plano de retirada dessa medicação, fica tomando por muito tempo, significa que o próprio processo da medicação vai piorar o quadro. Vai piorar o quadro porque vai causar dependência, vai ficar fraco, né? E a partir de uma ansiedade, né, que, claro, a ansiedade nunca é fácil de lidar, mas talvez, né, tivessem outras estratégias para lidar com essa ansiedade, você vai acumular a ansiedade, que pode piorar, pode vir um quadro de depressão, pode vir um quadro de alucinação. Com certeza virá perda cognitiva, esquecimento, é algo comum. E não é do quadro de ansiedade, gente, do quadro, essa é por conta da medicação, tá? Com o tempo, tem grandes chances de dar demência. No caso da retirada abrupta, pode dar ataques, convulsões, né? E eu até anotei aqui 2 frases, mas enfim, deixa eu só falar para vocês antes quais são as medicações, né? Porque eu tô falando aqui de benzodiazepínicos e a maior parte das pessoas não sabe qual que é o nome que vende na farmácia desse remédio, né? Então eu vou dar uns exemplos. Essas medicações que eu tô falando até agora são o alprazolam, o clonazepam, oxazepam, triazolam, flurazepam, lorazepam, Valium, diazepam, Relaxil, Lorax, Relax, Lexotan, Fluzerin, Frontal, Xanax, o Librium, Rivotril, Seresta, o Serenide, enfim, são em torno de 250 nomes diferentes para as benzodiazepinas e todas elas fazem isso que eu acabei de falar para você. Tem ansiedade, foi ao psiquiatra e ele passou uma medicação, essa medicação tem que ser tomada pelo menor tempo possível. Menor. Estalopram também. Gente, remédio psiquiátrico, no máximo 4 meses, tá?
Passou de 4 meses já provoca dependência. E aí vem todos esses quadros que eu falei. Quanto mais tempo a gente toma, mais difícil de retirar. E aí eu tenho uma frase aqui que eu anotei, que é um médico lá do Reino Unido, ele foi um dos primeiros médicos a conduzir as pesquisas com os benzodiazepínicos, quando estava sendo, né, formulado ainda lá para venda, lá na década de 60. E ele diz o seguinte, abre aspas, o que parecia muito bom nas benzodiazepinas era que realmente parecíamos dispor de uma droga que não tinha muitos problemas. Em retrospectiva, porém, vê-se que era como pôr uma chave de grifa dentro de um relógio de pulso e esperar que ela não causasse problemas. Isso que é o remédio para ansiedade, né? Então, é como se a gente pegasse uma chave de fenda, que seja, né? Uma chave, jogasse dentro de um relógio, né? Dentro do mecanismo do relógio, fechasse o relógio e esperasse que isso não desse problema. Então, é isso. Tomou benzodiazepínico por um período prolongado, vai ter perdas. Remédio psiquiátrico não cura nada. Ele é somente um alívio para que as pessoas entrem com uma outra estratégia para a saúde mental. Bom, vou dar uma pausinha aqui para dar uma lida aqui nas perguntas de vocês. Aqui. Rosana, tive um filho que partiu em 2020. Depois de 8 anos de luta contra as sequelas deixadas por um câncer do sistema nervoso central. Meu filho partiu sem nem mesmo ter um óbito com causa. Foi antes da Covid. Meu médico achou melhor prescrever a experiência com o óleo de canabidiol. Me ajudou muito. Luto pela aprovação no SUS, pro SUS. Pois os ansiolíticos me deixavam muito destruídas. É isso mesmo, Rosana, né? E nesse caso, foi por um processo muito difícil que você teve com a perda do seu filho, né? Rosana ainda, né? Aqui embaixo. É difícil até mesmo encontrar um médico prescrevista, né? Canabidiol. Uma pena isso. Exato, mas a gente lá no Brasil já começa a ter mais médicos, tem associações, né? As pessoas estão se organizando muito mais, isso já está muito mais divulgado. Aqui no Japão ainda é mais difícil, né, do que no Brasil. Shundi Enoki, CBD com THC será liberado algum dia no Japão? Acho que sim, Shundi, mas vai demorar. Né? Mas tem essa discussão rolando, provavelmente vai demorar um tempo, porque o Japão demora bastante, né, nessa área, assim, até fazer os estudos, até comprovar, enfim, demora bastante, mas é uma sociedade mais fechada, né, a gente sabe. Mas vai liberar, porque o mundo todo já tá liberando, né? Vai sim. Lívia, bom dia. Aline, será que o CBD reconstrói os danos de uso desses remédios psiquiátricos? Ótima pergunta, Aline. Justamente, a cannabis medicinal ela é uma ferramenta importantíssima para a gente retirar remédio psiquiátrico e para a gente, não digo reconstruir, né? Mas tem um aspecto importantíssimo para ajudar o cérebro, né? Porque justamente a cannabis tem um aspecto modulador dos neurônios e também um aspecto que é de desinflamação, né? Que é importantíssimo. Tem sido uma ferramenta muito importante para quem precisa retirar medicação psiquiátrica, com certeza. Tomo estalopram, o Matheus, né? Há uns 4 anos estou procurando alternativas de medicamento menos prejudiciais. Então, Matheus, 4 anos já é um tempo considerável, né? Com certeza você vai precisar de um bom tempo para retirar o estalopram sem que você passe por uma síndrome de abstinência. E aí, só um parênteses, a síndrome de abstinência não quer dizer exatamente a abstinência em si, né? Que se você tirar o estalopram agora, com certeza você vai passar por uma abstinência, né? Que, inclusive, eu tenho até aqui uma... Deixa eu ver aqui onde que tá. Um relato do que é essa sensação da abstinência, né, do ansiolítico.
Então, é um trechinho de um livro muito interessante, que é de um repórter muito consagrado nos Estados Unidos, que chama Robert Whittaker, e ele escreveu sobre um livro muito bacana que chama Anatomia de uma Epidemia, que é um livro que fala sobre esses efeitos dos remédios psiquiátricos, né? E tá assim, que as benzodiazepinas agem na dinâmica cerebral, então, né, nesse sistema GABA, né? E que quando é retirado de uma vez, causa um colapso, né, nesse sistema cerebral. E a abstinência, a sensação de abstinência é ansiedade, insônia, sensação de insetos rastejando pela pele, paranoia, convulsões e tudo que se possa ser sentido quando, de repente, os seus neurônios ficam hiperativos, né? Quando a forma de funcionar do seu cérebro entra em pane, né? É a sensação de tudo isso. Sensação de morte também, né? Então, assim, na verdade, essa abstinência é pior do que a ansiedade, né? Porque a ansiedade é mais um monte de coisas. Então, Matheus, você vai precisar de tempo, né, para fazer esse desmame. A cannabis pode ajudar muito nesse processo. E você vai precisar também de outras estratégias. Se até hoje você não procurou um psicólogo, um psicanalista, outras estratégias, né? Você vai precisar encontrar, porque a medicação psiquiátrica, como eu disse, ela não cura nada, né? Ela alivia sintomas só. Maria. Minha psicóloga pediu para eu e meu marido passasse no psiquiatra para começar com o uso de medicamentos, mas ambos não queríamos. Estávamos querendo começar o tratamento de uso com a cannabis. Por esse motivo mesmo, os medicamentos são terríveis. A dependência é certeira. Exatamente. Quais são os CBDs brasileiros? Fábio, acho que você está perguntando sobre as marcas, é isso? Porque CBD, na verdade, é um dos componentes da cannabis, né? No Brasil, existem várias associações de usuários, então pessoas que conseguiram habeas corpus para poder plantar para si, mas acabaram se juntando, né, e fazendo um plantio maior, e aí abriram associações que produzem o óleo a partir da planta e aceitam associados, né, para que seja compartilhado esse produto. Então, no Brasil é mais assim que funciona, mas também há a possibilidade de se importar o óleo. Então, alguns óleos que a gente tem aqui no Japão mesmo, né, que é de venda livre, no Brasil é possível de se ter a partir de um grande processo burocrático junto da Anvisa, né, para conseguir a importação desses óleos. Aline, eu uso da PEP. Ah, que legal, Aline. Eu e meu filho, tem TDAH. Melhor coisa porque reduzi Rivotril nas crises de ansiedade e ele tirou a risperidona. Maravilhoso, Aline, porque risperidona para uma criança é terrível, né? As sequelas que deixa são horríveis. Mesmo o Rivotril, né, que é o que a gente está conversando aqui, é uma benzodiazepina. A Letícia, reduzir opioides, pois sofro de dor crônica. Estou no Brasil. Ah, que bacana. Gente, eu queria inclusive indicar um seriado. Eu acabei de assistir. Aqui no Japão é mais comum a gente ter aquele aplicativo da Disney, né? Que é tipo o Netflix, mas é da Disney. A gente tem aqui algumas operadoras de telefone, né? Como a Docomo, dão por um período de graça e tal. E nesse aplicativo da Disney tem um seriado chamado Dope Sick. Eu vou escrever aqui para vocês. Dope Sick. Que vai contar justamente a questão dos opioides nos Estados Unidos, né? É um seriado, assim, deve ter uns 10 capítulos. Interessantíssimo, né? Para entender o que é a indústria farmacêutica, como que eles vendem as coisas pra gente, né? Nesse caso aqui, uma mentira mesmo, contada para se ganhar dinheiro. E o que foi que os opioides provocaram, né? Que o opioide é muito, muito viciante. Né? Então, quem tiver interesse, eu recomendo muito esse seriado, bem, até para pensar questões da medicação psiquiátrica, que não fogem muito disso.
A Aline, viva as associações, exatamente, viva as associações, né? Aqui no Japão, Aline, a gente não tem, infelizmente, a gente não tem um movimento social importante de defesa da cannabis, né? Na verdade, a cannabis aqui, ela entrou mais por uma questão de mercado mesmo, e justamente por isso, nem todo mundo conhece, os médicos também não conhecem, né? Fica uma coisa, parece que mais secundária. Mas é a partir, né, dessa troca aqui também que as pessoas começam a saber, né? Vamos lá. Bom, gente, então agora vamos partir um pouquinho para a questão da cannabis, né? Por que a cannabis ela é tão importante, então, nesse aspecto da ansiedade, assim como qualquer outro sintoma de sofrimento psíquico? Porque justamente a cannabis, embora tão mal falada, né, tão demonizada, ela nesse processo todo, ela não muda a estrutura química de nada, né? Ela não vai fazer uma interferência no cérebro. Pelo contrário, ela tem um papel modulador, né? Ela não vai fazer parar de liberar substâncias, ou parar de recaptar, não vai provocar pane nenhuma no cérebro. E outra coisa, a cannabis, a gente produz, né, os canabinoides, né? A gente tem essa resposta tão boa à cannabis porque a gente produz aquilo que está na cannabis. A gente produz os endocannabinoides, enquanto o que está lá na planta são os fitocannabinoides. E ele não está simplesmente no nosso cérebro, né? Os receptores dos canabinoides estão no nosso corpo inteiro e formam um novo sistema. Um sistema que a gente nunca ouviu falar na escola, que a gente nunca ouviu falar na universidade, né? Assim como o sistema respiratório, digestório, etc. A gente tem o sistema endocannabinoide. E ele tá no nosso intestino, tá nos pulmões, tá na bexiga, tá no cérebro, né? Tem um papel importantíssimo na questão dos ossos, da integração de todos os nossos sistemas e do equilíbrio do nosso corpo como um todo. Então, esse é o papel dos canabinoides, né? Por isso que ele é tão importante. A gente tá falando aqui, toda vez que a gente vem fazer uma live, a gente fala de como que o ser humano é tão complexo, né? Muito complexo. Imagina tudo isso que a gente passa na nossa vida, tudo que a gente guarda com a gente, essa questão do inconsciente, o que a gente acaba recalcando, como se a gente vivesse uma vida como se uma parte não tivesse existido, mas ela tá reverberando na gente, né? E é isso que provoca os sintomas psíquicos. Então, não há como a gente pensar que a gente produz alguma coisa, um sintoma, por conta dessa nossa complexidade, e a gente vai lidar com essa complexidade com uma coisa tão banal, né? A gente tem que lidar com isso com a mesma complexidade. Então, a cannabis, ela é muito mais complexa, muitíssimo mais complexa do que qualquer remédio psiquiátrico, né? Por isso que ela age no nosso corpo como um todo. Muitas pessoas começam a usar a cannabis por uma questão e em pouco tempo percebe que melhorou de outras, né? A gente sempre, tô com uma queixa que eu tenho, né? Não sei, aquela intestino irritável, por exemplo, né? É muito usado para a questão do intestino irritável porque não há remédio na medicina. A gente tem, novamente, né, medicações que aliviam sintomas, mas a gente não tem remédio. E de repente a gente sabe que os canabinoides atuam no intestino. E a pessoa começa a usar para o intestino e de repente quebra a perna e se recupera super rápido, né? Porque os canabinoides têm uma função importantíssima na recuperação de fraturas, né? Ou de repente tinha um problema, tinha uma bronquite, né? Tomou por conta do intestino irritável, mas tinha bronquite e depois de um tempo percebe que não tem mais crises, né? Então, é assim que funciona. A gente toma para uma coisa, mas funciona no nosso corpo como um todo. Não provoca dependência, não precisa ser desmamado. Agora, claro, né? Tem a sua peculiaridade na forma de encontrar a dose ideal. Qual será o seu óleo, né? Como eu já falei aqui, aqui no Japão a gente não tem a possibilidade de plantar, né, a cannabis. Então a gente tem que comprar de produtos que existem. Cada marca é de uma planta diferente, cada marca pode ser que tenha uma forma de extrair os canabinoides da planta, tem uma concentração diferente, então tudo isso influencia. Cada um tem um sistema endocannabinoide diferente do outro, e é por isso que para alguns um óleo funciona bem, para outros não funciona, né? Por isso que a gente precisa
às vezes, né, vai testar um óleo, não funciona muito bem, precisa testar um outro. Agora, quanto mais a gente tiver orientação para saber que óleo escolher, né, esse percurso se encurta, né, com certeza, porque se a gente não conhece nada de cannabis, não sabe os tipos, não sabe quais as marcas, não sabe como começar a tomar, não sabe como se chega na dose ideal, se a gente vai às cegas, é muito provável que a gente compre uma marca, tome de qualquer jeito, né, e espere que na primeira vez que a gente toma tudo já esteja resolvido. E aí fala, nossa, isso daqui não funciona. E não é assim. Também lembrar que quando a gente vai fazer o uso da cannabis, claro, para algumas pessoas, a primeira vez que toma, né, a cannabis certa, digamos assim, já tem um efeito muito bom. Mas muita coisa é a partir de um processo, né? Então, se a gente está adoecido de forma crônica, a partir de inflamações do corpo, então, para você conseguir diminuir essa inflamação, vai demorar um tempo, né? E aí é o tempo de tratamento, não vai ser do dia para a noite. Mas, né, os casos que a gente mais vê assim na internet, que tem vídeos e tal, são desses casos que tiveram uma mudança drástica assim do dia para a noite. Mas nem sempre acontece isso. Deixa eu voltar aqui. Aqui. A Aline, é uma pena, tenho muitos parentes aí. Aline. Mas a gente, né, por outro lado, tem essa possibilidade de comprar de forma bem acessível os óleos sem o THC, né? Um valor, né, para quem tá no Japão, os óleos não é que sejam baratos, mas eles são muito mais acessíveis do que alguém que tá no Brasil e vai comprar um óleo importado, né? Até porque não tem esse câmbio, né, do real para as outras moedas. Então, é possível comprar. E a gente tem, embora, né, a gente tenha essa restrição sem o THC, a gente tem alguns óleos muito bons, muito terapêuticos. A Maria, infelizmente a grande maioria das pessoas ainda vê a cannabis como uma droga. Pois é, uma pena, né? Mas olha só, gente, a cannabis aqui na Ásia, ela era usada no período Jomon. Vocês já ouviram na televisão ou em algum lugar o que é o período Jomon aqui no Japão? É o período mais antigo que a gente tem notícias do homem se organizando, né? Então, eu tô aqui no norte do Japão, né? A gente tem um espaço aqui que tem escavações arqueológicas e eles reconstruíram um pouco como eram as cabanas, o que esses homens comiam, como que as tribos se organizavam, né? E né, nesses fósseis, né? A gente já tem vestígios da cannabis sendo usada pelo homem. Né? Na história que a gente tem recuperada da humanidade, a cannabis foi uma das primeiras plantas a ser manipuladas pelo homem. Quando o homem descobriu que podia plantar, né, que ele não precisava só ficar vivendo de coleta de frutas, uma das primeiras plantas que o homem começou a cultivar foi a cannabis. É uma planta usada tanto na questão religiosa, na questão medicinal, na questão nutritiva, né? De produção de materiais, de roupa, de cordas. É uma planta incrível, assim, ela tem muitas funções e não é qualquer função, né? O que a gente consegue hoje em dia, medicinalmente com a cannabis, a gente não tem medicação que corresponda. Na questão, por exemplo, da epilepsia, né? Quantas crianças têm epilepsia resistente à medicação? Isso quer dizer que elas tomam muitas medicações, ficam dopadas e mesmo assim continua tendo a epilepsia. E com a cannabis, para algumas crianças, resolve. Crianças que têm 80 ataques epiléticos por dia, a cannabis resolve. Não tem medicação que faça isso, né? Então não é qualquer coisa. De fato, é uma pena que a cannabis tenha sido tão demonizada, mas a história dela de 10 mil anos, nessa história de 10 mil anos, a demonização dela tem 70. Né? São 70 anos de proibição da cannabis no Brasil, muito por conta de querer culpabilizar, apartar, né, os escravos, porque a gente associa, né, no Brasil a questão da cannabis com os negros. Aqui na Ásia é uma outra história, uma história muito diferente.
tem mais a ver com a questão da Segunda Guerra Mundial e a imposição dos Estados Unidos de acabar com as fazendas de cannabis, que eram fazendas familiares, né? Tinham diversas aqui no Japão, para abrir mercado para os seus materiais sintéticos. Né? Aqui no Japão, o cânhamo era usado basicamente para produção têxtil, né? De barbante, para materiais, né? E essa história de proibição tem a ver com a abertura de mercado para que os Estados Unidos pudessem expandir a sua indústria de nylon. Né? Essa é a história aqui na Ásia. Maria, eu li uma matéria que diz que no próprio leite materno tem uma pequena quantidade de THC. Maria, no próprio leite materno tem uma pequena quantidade de endocannabinoides. Não é de THC, é de canabinoides que o corpo humano produz. O corpo humano não produz THC, produz 2 outros canabinoides. E é justamente por isso que o leite materno é importantíssimo para as crianças constituírem o seu sistema imunológico. Né? Criança, quando é pequenininha, né, ela precisa, não está formado o sistema imunológico, a partir do leite materno que vai ter esse material importante para constituir o sistema imunológico. Giovana, a live ficará salva na página do Amai Institute. Tem uma abinha, né, em cima que está escrito live. Se você clicar lá, os outros vídeos já estão gravados, esse também fica. E eu também coloco no canal do YouTube. Maria, que bom que vocês estão gostando da live, gente. Deixa eu ver aqui. E onde consegue aqui no Japão, não sei se já falou. Acabei de entrar. Luciana, poderia me indicar alguém aqui no Brasil, no Rio de Janeiro? Meu marido tem depressão e sofre de ansiedade. Já fui a vários psiquiatras e não tive sucesso. No Brasil, eu faço parte de um grupo de psicólogos chamado Psicocannabis. Vão lá no Instagram e procuram Psicocannabis. E tem psicólogos do Rio de Janeiro que também fazem a orientação da cannabis, né? Assim, claro, a prescrição tem que ser por um médico no Brasil, mas são psicólogos que também trabalham junto com médicos prescritores e ajudam a chegar na dose, tem associações, né? Tem um pessoal importante lá no Rio de Janeiro trabalhando com cannabis. E deixa eu ver. Maria, assisti um documentário onde acharam a tumba de um povo antigo, na época egípcia. E dentro da tumba tinham plantas de cannabis. Cannabis Acho que cannabis foi uma das formadoras do ser humano, viu? Aqui, mais uma pergunta aqui. E por esse motivo que a indústria farmacêutica não vai querer que a cannabis entre no mercado. Pois não vai querer porque, né, tem que vender seus remédios psiquiátricos, né? Esse remédio psiquiátrico, ele é cronificador. Ele não melhora, né? A pessoa quando começa a tomar, usa, ela fica num nível de mal-estar permanente, que não é um mal-estar que é terrível, né? Mas também não é um bem-estar. E é isso que a medicação faz, cronifica o mal-estar. Como funciona a doença de Alzheimer? A gente tem ótimos resultados com Alzheimer, porque justamente trabalha na questão neuronal, né? Diminui a inflamação, de regeneração de neurônios, de novos neurônios sendo produzidos. Cannabis também não tem nenhuma outra medicação alopática que se compare na questão do Alzheimer. Gente, já falei um monte. Antes da gente terminar, eu quero trazer aqui algumas perguntas que me passaram antes da live, né? E são perguntas muito importantes que acho que são norteadoras. Acho que de alguma forma a gente também já falou aqui, mas eu quero fazer essas perguntas. Então, a primeira delas qual a forma mais usada para ansiedade, né, da cannabis? A cannabis, ela tem algumas formas da gente usar, que pode ser vaporizada, pode ser comestível, né? A gente pode fazer uma bolacha com cannabis. Tem até se vocês viram ou não, procurem na página do Amai, tem um videozinho que eu fiz há uns meses atrás, porque eu fui em Tóquio, e em Tóquio tem algumas cafeterias que vendem tanto o café com a cannabis, quanto bolacha, bolo e coisas assim.
E aí eu comprei umas bolachinhas e fiz um vídeo, né, com essas bolachinhas. Enfim, tem várias formas da gente usar a cannabis. E para ansiedade, a forma que a gente costuma usar é em óleo, né? Porque com o óleo, ele demora um pouquinho para fazer efeito, mas ele dura mais no corpo. Então a ideia é que quando esse nível de óleo, né, da cannabis esteja diminuindo, a gente já entre com outra dose. Então, claro, isso precisa verificar, né, de pessoa para pessoa. Vai ter gente que vai metabolizar mais rápido, a gente vai metabolizar mais lento. Mas de repente é 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia, tomar as gotinhas do óleo para que você sempre esteja, né, com os canabinoides no corpo. Então, via de regra é o óleo. Nada impede que a pessoa, se estiver sentindo que vai ter uma crise de pânico, possa fazer o uso do vape, né, que é aquele cigarro eletrônico específico para o óleo de cannabis, que também não é o óleo que a gente ingere, é um óleo que não pode ter vitamina E, porque a vitamina E, quando vai no vape, provoca pneumonia. Então, é um óleo específico. Quando a gente vaporiza, o efeito é muito mais rápido, ele é imediato, né? Então, vaporizou, sentiu relaxado, não vai ter a crise, mas faz o uso dos dois, o óleo, né, ingerido e o vape, é uma possibilidade. Qual a concentração mais utilizada de THC e CBD no óleo nos países que é possível, né, ter o THC e o CBD? Depende de caso a caso, mas é pouca quantidade de THC para mais quantidade de CBD. Nunca é bastante THC, tá? Vamos supor 1 para 20, uma medida de THC para 20 de CBD. É sempre mais CBD com uma microdose de THC. E isso produz uma sensação de relaxamento muito boa. Precisa manter outra medicação além do CBD, né? Nos casos da ansiedade, é para juntar o CBD com a medicação? Então, para muitos médicos, psiquiatras, médicos prescritores da cannabis, eles fazem isso. Agora, diante do que são as medicações psiquiátricas, eu só recomendo se essa medicação for de curto prazo, né? Então a pessoa está muito mal e ela precisa de alguma coisa mais forte para dar conta naquele momento de vida, de toda a angústia que ela está sentindo. Então, de repente, medicação psiquiátrica, baixa dose, com cannabis por um tempo muito curto, menos de 4 meses, tá? Sempre passou de 4 meses. Deu 4 meses, o médico tem que fazer plano de retirada, né? E uma coisa importante, você vai no médico, ele passa a medicação psiquiátrica, você tem que procurar outra estratégia, né? Vai te aliviar para você procurar outra estratégia. Psicoterapia, psicanálise, arte, não sei, alguma coisa você precisa encontrar de outra possibilidade, porque senão você vai cronificar o seu sofrimento, né? E aí vai ter todas as sequelas que a medicação psiquiátrica sempre deixa. E uma das primeiras a serem sentidas é a questão cognitiva, né? Esquecimento, você vai ver que a cabeça já não começa a funcionar, né? No caso da ansiedade, né? Porque os benzodiazepínicos provocam isso muito rápido. Tá esquecido, vai fazer uma coisa, para no meio, na metade do que tá fazendo já não lembra mais, né? Até que isso se torna até mais intenso, né? A ponto de sair de casa para fazer alguma coisa, no meio do caminho já não lembra mais, enfim. Perda cognitiva acentuada. Bom, deixa eu ver aqui se é isso. O TCC de uma amiga foi este site bem esclarecedor. Aline, obrigada. Obrigada por compartilhar com a gente. O que? Cannabis medicinal sem mistério. Não conheço. Obrigada pela... Já vou aqui abrir no guia para também verificar. Então, pessoal, é um assunto que tem muita coisa para falar, muita mesmo, assim. Eu poderia trazer casos para vocês da questão da medicação psiquiátrica. Não deu tempo de eu falar das pesquisas com a cannabis, né? Mas a gente tem muitas pesquisas com grupos de placebo e grupos de
cannabis. Da mesma forma que a gente tem também com grupo de placebo e grupo de benzodiazepinas, poderia fazer uma comparação, poderia trazer casos, né, do livro que eu citei lá, do Robert Whittaker, da dificuldade das pessoas em deixar a medicação psiquiátrica, poderia trazer alguns casos clínicos de como que as pessoas se beneficiaram da cannabis, tanto para conseguir deixar a medicação psiquiátrica, para se recuperar, né, desse processo cerebral que foi... sofreu interferência com a medicação, e para lidar com a ansiedade, porque a partir do momento que você entra com a medicação e está com a ansiedade, depois para sair dela, são mais coisas para lidar, se você não estiver passando por um processo de psicoterapia ou de psicanálise, né? Então, assim, é um tema complexo, com muita informação, tem muita gente passando por isso. A gente poderia dizer também que o nosso modo de vida, né, o que a gente está submetido hoje na questão do trabalho, da velocidade das coisas, né, da informação, tudo aquilo que a gente se cobra para fazer e acha que a gente tem que fazer porque todo mundo faz, tudo isso acaba sendo fatores que intensificam essa sensação da ansiedade, né? Então, é um mal-estar que se apresenta tão intensamente para tantas pessoas, porque tem a ver também com o nosso modo de estar no mundo hoje em dia, né? As pessoas vão continuar com esse diagnóstico, está muito ligado com as nossas cobranças, né? Nossas mesmo, de fora, e com a nossa forma de trabalhar, de ter tantas coisas para fazer, enfim. Bom, gente, é isso por hoje, né? Já são 9h16. Até que a gente terminou dentro do horário, né? Eu gosto de fazer assim, lives de mais ou menos 1 hora para não ficar tão cansativa. Mas compartilhem o vídeo, né? Eu vou deixar gravado lá na página do Amai Institute. Tem o nosso Instagram também, tem o canal lá do YouTube, tem um site também do Amai. É um site que ultimamente eu não tenho colocado tanta coisa nele, mas tem alguns textos, tem em cima uma aba, né, na parte de cima do site, que chama blog, então tem alguns textos lá, tem alguns vídeos também, e fala um pouquinho mais da nossa clínica, né? Porque a proposta do Amai é costurar tudo isso que a gente conversou hoje. Então, no caso, eu sou psicanalista, sou psicóloga e mestre em saúde mental. No Brasil, trabalhei muito, ainda trabalho, na verdade, né, de uma forma um pouco remota, com a saúde mental, né, nos CAPs, ambulatórios, sempre trabalhei na parte pública, né, das políticas públicas, ambulatório de saúde mental, nessa transição, nessa saída, retirada das pessoas de hospital psiquiátrico para retorno de convívio na sociedade, com casos graves, né? Então, sempre trabalhei com isso, assim, a saúde mental sempre esteve muito presente na minha vida, desde a graduação, e já me graduei faz tempo, então... enfim, é algo que eu sempre gostei de trabalhar e que continuo pensando tudo isso, né, como isso pode se integrar e como isso pode se integrar aqui no Japão, né? Então, a proposta do Amai Institute é que levar em consideração o que são as medicações psiquiátricas, levar em consideração o que é o nosso mundo contemporâneo, o que a gente acha que é a saída do sofrimento, na verdade, pode ser a cronificação, e aí como que a psicanálise se junta com a cannabis medicinal. Essa é a proposta, né? Então, que as pessoas que passam por ansiedade precisam saber que elas precisam reavaliar a vida delas nesse processo, né, de psicanálise, de psicoterapia, e que podem ter um alívio muito grande com a cannabis, que, na verdade, vai melhorar o corpo como um todo e não vai ter esse problema, né, da medicação psiquiátrica. Então, essa é a proposta, né? Essa é a minha proposta no Amai Institute. Posso trabalhar com a psicanálise e a cannabis medicinal. Há a possibilidade das consultas só da cannabis medicinal também, né? Então, pode-se integrar a psicanálise com a cannabis ou só as consultas para cannabis. Quem tiver interesse pode mandar mensagem, mas lá no site, né, que é o amaiinstitute.jp,
No site tem também uma partezinha falando sobre cannabis medicinal, como que funciona. Enfim, é sempre isso integrado com a história de vida do sujeito, né? Não é como uma pessoa que vai ao médico e o médico enxerga só um diagnóstico, né? É uma pessoa com uma história de vida, que passou por situações e que isso reflete na saúde, com certeza. Então, é uma proposta muito complexa de uma clínica. Para quem tiver interesse, então, pode me procurar, pode procurar o AMAI. E entrem no grupo do Facebook de CBD e cannabis medicinal, porque é lá nesse grupo que a gente troca informações e lá também que a gente tira os temas das lives, né? A gente sempre faz enquetes com temas e as pessoas vão votando e o tema mais votado a gente traz aqui. Todos os temas até agora foram assim e o próximo, né, provavelmente será, a não ser que tenha alguma coisa aí muito aparecendo aí com relação no mundo da cannabis, né? Que falei, bom, isso é muito importante de trazer, mas sempre tô consultando as pessoas por lá. Fica o convite para vocês. Agradeço muito. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Gente, é isso por hoje, então. Boa noite para vocês que estão no Japão. Bom dia para quem está no Brasil. Acompanhem a gente e até a próxima. Tchau!